A partir de agora, vamos falar de economia, vamos falar de trabalho. Por isso, o ODS 8 vai nos orientar a partir de agora na programação. O ODS aparece na sua tela. Trabalho decente e crescimento econômico. Esse é o nosso propósito a partir de agora. E nesse mês de maio é celebrado o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador. Na realidade, é o Dia do Trabalhador. E o mundo do trabalho passa por um período de grandes mudanças. Com a pandemia, além das transformações que já estão ocorrendo, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho com o fechamento de empresas ou redução nos resultados. Para muita gente, esta que está nessa situação não foi de todo ruim. Foi uma oportunidade para dar um novo rumo na sua vida profissional. Até buscando alguns dados do CAGED, no ano passado, mais de 15 milhões de pessoas foram contratadas no Brasil, foram admitidas. Mas pouco mais ali também de 15 milhões foram desligadas. Isso dá um saldo positivo entre admissões e desligamentos de algo em torno de 87 mil pessoas. E diante desse cenário, provocado pela pandemia, as pessoas têm buscado se reinventar. Por isso, a partir de agora, a gente recebe a empresária, a Gloriete Marques, especialista em inovação e em empreendedorismo e em economia compartilhada, o Rafael Barbosa. Inicialmente, Gloriete, seja muito bem-vinda à Sagres. Eu estou participando dessa entrevista. Muito obrigado, Gloriete. E também o Rafael, também seja muito bem-vindo. Rafael. Olá, Tôndolo, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, eu queria começar com a Gloriete, entendendo um pouco como é que foi a sua rotina e a sua tomada de decisão para partir para o empreendedorismo. Conta um pouco da sua história, Gloriete. Então, até no início da pandemia, eu era professora universitária, do curso de Direito, numa faculdade em Senador Canedo, morando em Goiânia. Então, quando eu fui desligada, mediante todo o contexto econômico do país, devido ao Covid, eu fiquei sem chão. E agora, o que fazer? Só que desde janeiro, isso eu fui desligada em abril, desde janeiro eu já havia começado a desapegar de coisas pessoais e da minha família. Então, naquele momento eu pensei, eu vou investir toda a minha energia no desapego, porque durante aqueles meses que eu estava realmente desapegando das coisas pessoais e familiares, eu verifiquei que a procura por esses artigos era muito grande. Muitas pessoas têm muito desapego em casa e procuram também outras coisas que, de alguma forma, outras pessoas não estão utilizando, como, por exemplo, resto de construção. Então, eu posso estar fazendo uma reforma e pode sobrar algumas telhas, pode sobrar algumas telhas, algumas latas de tinta, por exemplo. E eu coloco para vender no desapego e sempre vai ter alguém precisando daquela mercadoria. Naquele processo de muita incerteza e insegurança, eu comecei a observar que em vários grupos de vendas e permutas, tinham alguns empresários ou algumas costureiras, pessoas querendo vender aquelas mercadorias que estavam paradas. E eu comecei a comprar as mercadorias e postar para venda. E aí foi começando o meu negócio. Passei quase um ano dessa forma, vendendo, comprando, através de grupos de WhatsApp. E durante esse ano, os meus clientes falavam da plataforma X por Y. E aí eu pensava, nossa, e agora? Como que eu vou entrar
na X por Y, se eu preciso de dinheiro, eu não posso ficar apenas perguntando. Aí eu vim aqui, conheci a Ana Amélia, conheci toda a estrutura, me transmitindo bastante confiança, e daí eu comecei também a comprar através da plataforma e vender através da plataforma. E o leque de oportunidades foi muito grande, que foi me abrindo várias oportunidades que eu pude investir na minha própria empresa. Aí, nesse meio tempo, eu fui vendo que eu fui crescendo, realmente tem bastante procura, registrei a empresa para sair da informalidade e vejo que esse campo, tanto do desapego como também das permutas diretas e multilaterais, só vem a crescer e a contribuir para o nosso dia a dia. Rafael, a Gloriete ela foi quase que uma iluminada, né? Porque ela já vinha com esse interesse e a pandemia só deu aquele último empurrão para ela ir para o empreendedorismo. Para quem não estava se preparando, como é que ele evita que o desespero atrapalhe a tomada de decisão para o caminho que ele deve seguir dentro do empreendedorismo, dentro da inovação? Perfeito. Tondo, o que a gente percebe, a Gloriete, de fato, é um excelente exemplo, né, de como é que as pessoas... Perceba que ela narrou que ela começou há um tempo atrás. Então, ela já exercia, né, a questão da permuta com desapegos que ela precisava. E esse é, inclusive, o nosso slogan, né, aqui na X por Y. Adquira o que você precisa usando o que você tem. Então, mesmo se a gente for falar dessa parte ainda, mesmo que a pessoa esteja empregada ainda, a gente tem uma série de ociosidades, de produtos que estão parados em casa que a gente consegue circular. Então, eu acho que isso é dos ensinamentos que a Gloriete traz para a gente, que ela já exercia, né, até antes, né, da formalização, e isso é muito importante. E eu vejo muitas pessoas, né, perdendo os empregos e tendo uma necessidade, né, como todos nós, de se virar. Então, o fato de prestar serviço, e aí não só a parte de produtos, né, que estejam parados em casa, mas também a pessoa exercer alguma atividade, porque todos nós temos habilidades, né, e precisamos nos adequar a esse novo momento. O momento do país, e não só do país, do mundo, está muito difícil, né? A demissão realmente é uma constante, e a gente acredita que as plataformas de permuta como a nossa, né, a xpory.com, seja uma modalidade, tanto para as pessoas disponibilizarem ali produtos que estejam parados em casa ou nas suas empresas, né, quanto serviços, né, horários ociosos ou períodos que estão ociosos, para que, assim, consigam, em permuta, ter acesso a crédito para consumir o que precisa. E, dessa forma, a gente dá uma reativada na economia de maneira geral, né? Nós temos, atualmente, com o Sebrae, com esse propósito, né, de reativação econômica das MEI, micro e pequenas empresas, e agora também com o próprio governo do Estado, né? Nós estamos fisicamente presentes dentro da estrutura do governo do Estado com esse objetivo de resolver conflitos, né, entre credores e devedores, o devedor não tem dinheiro para pagar em permuta, a gente acaba entrando dinheiro para pagar a dívida, né, em dinheiro, mas tem permuta para fazer, a gente entra nesse sentido. Quem não tem acesso ao dinheiro da Goiás Fomento, a gente é uma opção também. Então, Tom, como você disse aí na sua pergunta, a necessidade, né, as pessoas têm que se reinventar, a dificuldade é apresentada, cabe a nós realmente usar a inovação para a gente conseguir superar esse momento difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Gloriete, aproveitando que no mês de maio a gente celebra o Dia do Trabalhador, e vou aproveitar também a sua experiência como uma professora do direito, né, pela a sua carreira até chegar a esse momento, que mudança, que sinais, que mensagem a gente pode passar para o trabalhador hoje, que às vezes vive um momento de insegurança, imaginando que existe trabalho só na relação de emprego, né, e que a pandemia tem nos ensinado outras formas de relação de trabalho. Engraçado, porque eu sou mestre em relações de trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo. Então, eu sempre fui totalmente em prol do trabalhador. E agora eu me vejo como micro, pequena empresária. E hoje eu não tenho uma relação de emprego,
trabalhei durante 24 anos de carteira assinada e hoje não tenho emprego, mas tenho trabalho, e muito trabalho. Eu começo a trabalhar todos os dias, 8 da manhã, e eu paro 2, 3. É muito trabalho, realmente. E eu vejo que nós não podemos perder a esperança, a empolgação, porque trabalho tem. Só que a gente tem que adequar algo que a gente possa trabalhar e que, de alguma forma, nós temos alguma habilidade, algum dom que Deus deu. No meu caso, eu observei e pude perceber que, além do dom de poder ensinar, da docência, eu também tenho a habilidade de vendas. Então, por aí que eu vejo que é o meu caminho. Daqui a algum tempo, quando tudo voltar ao normal, eu quero realmente voltar a ter meu emprego, mas eu não quero deixar de ser empreendedora, porque eu vejo que através do empreendedorismo eu posso alcançar alguns objetivos ainda maiores do que a mera relação de emprego. E o que deu certo para mim não quer dizer que vai dar certo para o próximo. Por exemplo, eu não sou uma boa cozinheira. Então, se eu tivesse tentado um negócio em que eu tivesse que cozinhar, provavelmente não daria certo. Então, de alguma forma, para a gente tentar sair no desespero, né, que a pandemia está trazendo, primeiro a gente observa quais as maiores facilidades que a gente tem para depois tentar empreender em alguma área. E diante dessa experiência da Gloriete, Rafael, o conceito permuta, ele também gera uma demanda de um novo sentido para ele, de uma nova ressignificação, e aí a proposta da plataforma de vocês de dar um novo sentido para essa relação de negócio? Perfeito, Tom. Eu ia até comentar esse sentido, porque a palavra permuta, principalmente a permuta multilateral, que é a que a x-por-y.com exerce, ela está tendo um conceito mais amplo, que é o conceito de economia colaborativa. Alguns anos atrás, a gente viu o Uber exercer um papel justamente nesse ponto de dar emprego, né, empregar uma série de pessoas que estavam, né, numa condição ou de falta de emprego ou parcialmente, né, com emprego. E ele, dentro da economia compartilhada, né, que é mais a definição mais correta da categoria que o Uber se encaixa, né, ele teve o seu papel e ainda tem um papel. Nessa nova fase, a gente vê que a economia colaborativa, que é onde a x-por-y.com está inserida, ela acaba agregando essa atividade, né, essa ação que o Uber teve há alguns anos atrás, e de uma maneira um pouco mais ampla, né? A própria Gloriete falou, olha, não é só serviço, eu tinha produtos parados em casa, eu comecei a circular e comecei a ter receita, né, na permuta que seja, tinha créditos para comprar o que ela precisa. Né? Então, na verdade, é mais uma inovação, né? O mundo vive disso, né? As dificuldades são nos impostas e a gente vai usando nossa inteligência, nossa experiência para poder superar as adversidades. Eu vejo, Tom, como você perguntou, mais um passo nesse sentido. Então, é até um conceito mais amplo do que a própria permuta que a x-por-y.com exerce. É um conceito realmente de economia colaborativa. E é importante, Tom, ressaltar esse ponto, porque na crise de 2008, né, nosso país não sentiu tão duramente, proporcionalmente falando, quanto os Estados Unidos. Esse business nosso surgiu nos Estados Unidos em 2008, logo após essa crise, né, que realmente abateu os Estados Unidos de uma forma mais intensa. E de lá para cá, esse business, né, de permuta multilateral já tem cifras entre 20 e 30 bi de dólares. Então, um mercado gigantesco que foi criado nesses 12 anos na economia americana e que a gente, apesar de estar atrasado, nós estamos basicamente nesse caminho. E, realmente, como você mencionou na sua pergunta, a pandemia foi um grande empurrão, né, nesse sentido. Mas o conceito é mais amplo, eu queria até realmente
chamar o espectador para analisar o que o Uber fez há um tempo atrás, agora o que está sendo feito com a economia colaborativa, né? E outras ações também, viu, Tom? Não só a nossa da X por Y, mas essa tendência de economia colaborativa veio para ficar. Em outros países já estava mais maduro que o nosso, e o empurrão também foi dado, então continua realmente muito bem. Obrigado a essas plataformas que conseguem aproveitar melhor os recursos das pessoas. Eles saem do conceito tradicional, né, do sistema bancário, dinheiro, empréstimo, ficar devendo a banco. É um conceito mais amplo e mais humano, inclusive, né? Com certeza. E significa a Gloriete falou sobre quando as coisas voltarem ao normal, e a gente espera que não volte ao normal de antes e que seja uma nova atitude, uma nova sociedade, com novas relações, e que a economia colaborativa possa fazer parte da essência dessa nova sociedade. Eu parabenizo, Gloriete, desejo muita sorte para você aí na sua iniciativa, no seu empreendedorismo, e também a você, Rafael, pela oportunidade e no suporte, sendo uma rede parceira aí para muitos empreendedores. Muito obrigado aos dois. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, Tom. Obrigado a Gloriete, obrigado ao Rafael também. Gloriete Marques, empresária, e o Rafael Barbosa, especialista em inovação e empreendedorismo, participando conosco, falando de trabalho, falando do trabalhador, né? Especialmente nesse mês de maio, a gente também celebra o Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador, e por isso a gente traz alguém que, de um momento de dificuldade, teve a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente e de buscar suas próprias soluções. E a Gloriete é uma empreendedora que inspira dentro da nossa programação, e por isso é destaque aqui no Sistema Sagres de Comunicação. E outra pessoa que inspira é Jordana Ágata, já está aqui no estúdio, pronta para assumir a nossa programação. Seja muito bem-vinda, Jordana. Muito obrigada, Vinícius. Uma ótima sexta-feira para você. E porque o Caisson Moraes gosta que a gente fala, né? Sextou, Vinícius. O Caisson já deve estar lá pulando igual